a questão são os monges, né? As histórias... Pois bem, assim, da literatura que eu já adquiri e das histórias que o povo conta, né? São duas coisas diferentes umas das outras, né? Então eu vou falar um pouco mais daquilo que eu conheço, onde eu estou mais confortável de falar, que é justamente dessa história contada pela historiografia, seja a partir do Maurício Vinhas de Queiroz, que é um dos que primeiros faz essa história, né, do conflito do contestado aqui nesse período, já levantando uma série de questões em relação a uma participação de monges que são monges distintos uns dos outros, em momentos de passagem diferentes. Então a gente tem uma ocorrência, acho que de um primeiro monge vindo da Itália, que é o José Maria de Agostini, na verdade um dominicano, um frade, né, que passa pela região e pela Gruta da Lapa, por essa nossa gruta aqui do Morro da Cruz, e que se dirige ao Rio Grande do Sul, e que faz todo um percurso via América Latina, né, trazendo um pouco da mensagem, né, religiosa para esse interior que de certa forma era carente de assistência da própria Igreja Católica de maneira oficiosa, né, não que ela não existisse, mas que ela estava muito incipiente ainda, e dessa permanência de um imaginário que vai ficar na cabeça das pessoas, dessa passagem desse primeiro dominicano, desse primeiro frade. Então, a fala dele, as tentativas de fazer batismos, regularizar casamentos, né, e adotar umas práticas ligadas àquilo que a Igreja Católica ofertava, em certo sentido, vão ser as demandas que a população depois vão sentir e cobrar desses outros passantes por aqui que, de certa forma, se colocam como interlocutores, né, dessa religiosidade popular, né, das regiões do contestado, chamada região do contestado, e daquilo que esses curadores, eu acho que não sei se é a melhor palavra, mas que eles vão se dizer, né, os que dão assistência a esse povo, né. Então, nós temos uma segunda passagem do Anastas Markov, que é esse monge que a gente tem a imagem clássica dele, né, de sandálias, assim, sentado, né, e uma vestimenta muito simples, que perde muito, inclusive, da primeira imagem do primeiro monge, que como era um frade, ele vinha com o hábito da igreja. Então, esse segundo monge, muito provavelmente um ex-caixeiro viajante, que começa a adotar esse visual e essas atividades de cura, de bênção, que é sobre ele que vai se construir, acho que a maior mística, né, em torno de uma participação, né, próxima às populações. Né? É sobre ele também que se conta aqui em União da Vitória, as conversas com o coronel Amazonas, né? O estabelecimento desses pontos, né, de água, que são os olhos de água e as grutinhas, né, que são abençoadas, e o povo ainda hoje batiza suas crianças lá. Então, isso está voltado e ligado à imagem do monge Anastas Markov, né? João Maria, né? Que aí todos eles vão, de certa forma, se colocar como continuadores, vamos dizer assim, de uma mesma personalidade que, a rigor, não é a mesma, né? São sujeitos diferentes passando pela nossa região. Não se sabe muito dele. A historiografia ainda hoje não conseguiu encontrar muitos documentos que expliquem a passagem desse segundo monge. O primeiro monge também era um mistério. Nós tínhamos, assim, Nilson Tomé, alguns historiadores que tinham notas, fragmentos da chegada dele aqui, do desaparecimento dele na Ilha do Arvoredo, mais ao sul, e depois a passagem, sabia-se que teria ido à Argentina, mas eram tudo fragmentos de documentos. Inclusive, a pesquisa mais recente do professor Alexandre Casburger, que esteve aqui, inclusive, na universidade há um tempo atrás, no evento, levantou sobre o Agostini e conseguiu fazer um pouco do mapeamento completo da biografia dele, né? Esse material que eu vou estar passando para vocês depois, que está aqui na revista. Então ele fez vários encontros no Rio Grande do Sul com o pessoal da UFSC e trouxe para nós também um artigo específico falando do primeiro monge, né? Do primeiro clérigo que de certa forma passa por aqui e inaugura um pouco dessa prática. O segundo é o mais desconhecido, né? Que é o Anastas Markov, mas é o que tem a imagem mais mística, até por isso, né, as lendas se alimentam justamente do desconhecimento, né? De onde ele veio, por que ele passou por aqui e tal, e as próprias conversas das profecias que ele teria
proferido aqui em União da Vitória, a respeito do rio. Então, todas essas falas, elas se fixam muito na imagem do Anastas Marcos. E, por fim, um último monge, que se chama Miguel Lucena, mas que se intitula José Maria, irmão do monge, que teria participado justamente nos combates do Irani, né, com as tropas do coronel João Gualberto, meio que evocando, né, a imagem daqueles dois anteriores, né, trazendo para si. Não, primeiro ele começa se apresentando como irmão do João Maria, sendo José Maria, mas depois o povo todo, à medida que o evento, né, de Irani acaba com o falecimento do João Gualberto e dele próprio, os próprios sertanejos, caboclos que o acompanhavam começam a dizer: não, esse era João Maria, ele faleceu aqui, e o desaparecimento do corpo faz com que ele vire uma lenda, era o João Maria, que de certa forma estava conosco o tempo todo e ele vai voltar, tal como as lendas do sebastianismo, né, europeia, a apropriação dessas lendas todas, uma fusão de contos próprios e muito regionais, vai se alimentar dessa mística e, portanto, eles ficam no aguardo, né? Então, os redutos que vão se rebelar contra as forças legalistas depois vão ser muito em torno, evocando de novo a imagem de João Maria, que vai retornar, e cada um dos líderes vai assumindo o papel de ser emissário, né, daqueles que lutaram entre os pares de França, do monge organizado, né, nos quadros santos, nas fazendas dos coronéis ali de curitibanos. Então, a gente tem histórias, né, são várias histórias diferentes, de monges diferentes. Então, a historiografia levantou muito mais hoje do primeiro e do último, porque daí o último, como eu esteve participando dos fatos da guerra, né, também se conhece um pouco mais da trajetória e da biografia dele, até que ele tenha falecido naquele evento no Irani. Mas o segundo é o mais místico, é o mais desconhecido, e os historiadores, quando levantam informações sobre ele, levantam muito das histórias que o povo conta. Né, vão para a história oral, vão entrevistar as pessoas que ainda batizam as pessoas, os pocinhos e tal, né, seus filhos. Então, vem um fundo muito rico de cultura das pessoas comuns que dizem ter, né, visto, convivido. Né, a gente não pode afirmar se sim, se não, né, se um avô esteve com o monge, não esteve com o monge, mas as pessoas têm essas memórias aqui na região, né, ligadas a esses lugares de peregrinação, onde você encontra esvotos, né, você encontra amuletas, você encontra aquelas cabeças de cera, das graças, né, que o monge teria atribuído, né, aqueles pedidos. Então a gente fica com um conjunto muito lendário também em relação a esse segundo monge.